Dia para você que nos acompanha aqui na Rádio Metropolitana, amanhã muito especial. Hoje é 15 de junho de 2023, um dia muito importante. Nós já falamos aqui hoje que hoje é o dia que a gente precisa conversar com a Juracy Fernandes de Almeida, Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Juracy está com 65 anos de idade, mas já é dessa causa há uns 30 anos, né? Mais um pouquinho. Bom mais dia! Bom dia, ouvintes, Marilei. Mais de 30 anos? Mais de 30 anos. Bom dia, Marilei, bom dia aos ouvintes aí que nos ouvem, né, nesse momento, essa casa maravilhosa, né, amo de paixão, já tivemos aqui, ficamos 7 anos Muitos direto anos. com o momento da pessoa idosa, né, é. Marilei? E isso é muito bom, sempre poder retornar e bater um papinho aqui com você e com os seus ouvintes, tá bom? Você fala da pessoa idosa, de envelhecimento, da importância de valorizarmos Sim. esse momento, né, que nós, se Deus quiser, todos vamos chegar, há muitos anos. Sim. Como que é para você hoje, esse dia tão importante que é o dia de conscientizar contra a violência para a pessoa idosa? Sim, é o dia de uma reflexão mesmo, né, Marilei, de fazer um balanço, minimamente fazer um balanço muito honesto, né, de como está o envelhecimento da população, em Mogi das Cruzes e no nosso país, né, porque lógico que o município é um reflexo do país, né, e aí, assim, eu mesmo gosto dessa parte histórica de quanto tempo eu tô nisso e que envelheci na causa, né, agora já é em causa própria, né. E agora você é idosa. E agora eu sou idosa, mas eu comecei bem antes, porque eu me recordo que eu não tinha 35 anos, né, então se eu estou com 65, então é mais de 30 anos sim, né. E vale aqui nesse momento, né, lembrar do nosso querido idoso, né, Padre Vicente, Padre Alfredo Morlini, né, porque tem tantos Padre Vicente que de repente o ouvinte não sabe de quem que a gente está falando, mas nós estamos falando daquele italiano maravilhoso que foi quem levantou a bandeira da luta em favor da pessoa idosa dentro do nosso município, no estado de São Paulo, e hoje com 95 anos, olha que maravilha, Beijo pro Marilei, Padre né. Vicente. Ah, com certeza, lutando aí, né, porque não é fácil 95, né. 95 Meu anos. Deus, não é fácil, né, mas estamos aí. E aí é muito legal, né, Marilei, a gente poder, dizer: "Olha, continuo na luta, continuo na militância", né, e porque é uma militância mesmo, né, Marilei, não tenho nenhum outro interesse a não ser lutar pelas políticas públicas, né, que hoje já é a meu favor. E você é presidente do conselho, né, da pessoa Sim, idosa. sim, Há sim. muito tempo você está nesse conselho, né? Não no cargo de presidência, lógico, Mas no né, mas a conselho gente sim, né? roda a cadeira, Vai né. rodando. Vai rodando, né, mas estou sempre lá para incentivar as pessoas, né, infelizmente, Marilei, são muito poucas pessoas que se interessam pela causa, né. Idoso realmente ainda, as pessoas não têm interesse em todos os sentidos, né. Não só as políticas públicas, né, fazem de conta que não enxergam esse sujeito, esse cidadão, né, que fez tanto pelo nosso país, né, como a própria sociedade, infelizmente, né. E aí a gente tem aí, você deve ter aí os números alarmantes, né, de violência contra a pessoa idosa, né. E aí vamos falar um pouquinho sobre isso, né. Vamos, porque os números, realmente são alarmantes, né, nós levantamos várias informações, inclusive, aqui em relação a esse momento que a gente está passando, principalmente da violência contra o idoso, que cresceu 59% no Brasil durante a pandemia. É um número assustador. Sim. E durante a pandemia e após também, né, o Disque 100 também vem mostrando que, de 2021 para 2022 teve um acréscimo muito grande, né. E aí, Marilei, o Disque 100 principalmente, ele aponta, né, a questão da violência no núcleo familiar principalmente, né. E eu estava até falando isso, que ontem eu dei uma entrevista também, e eu estava falando disso, né. E aí diz que Mogi, inclusive, se destaca, né, como uma cidade que tem mais denúncias de violência, né. E o porquê disso? E aí, Marilei, eu acho que a gente tem que fazer essa reflexão de que por que que Mogi
então está se destacando na reunião? Não é que aqui tem mais violência, aqui tem mais acesso à denúncia, né? Porque nós temos um Conselho Municipal da Pessoa Idosa atuante, que a gente não vê em todos os municípios da região, nós temos uma delegacia da pessoa idosa e nós temos uma promotoria da pessoa idosa, né? Então, tudo isso dá acesso para as denúncias, né? Então, isso acaba realmente aumentando o número de denúncias, mas não é que tem um maior número de casos, não. É que dá uma visibilidade maior, né? Não que a gente consiga ajudar todos e resolver o problema, porque o problema, inclusive, tem uma raiz que nós precisamos trabalhar essa questão, né? Mas, e o Disque 100 também, uma outra reflexão que eu faço é que, assim, as pessoas ligam para o Disque 100 para fazer denúncia de violência familiar, mas não ligam para o Disque 100 para falar da falta de remédio, para falar da violência da falta das questões de saúde, da questão de habitação, né, que são as violências estruturais e institucionais que a gente coloca dentro da série de violências contra a pessoa idosa. Quando chega uma denúncia no Disque 100, como é que funciona para trazer essa violência, essa denúncia para a cidade? Os direitos humanos, é bem interessante isso, porque funciona, né, então quando as pessoas ligam, realmente as denúncias chegam no município rapidinho, em questão de 3 dias está aqui a denúncia, e o próprio Disque 100 dispara para o órgão que ele entende que é de competência, né, então se é uma violência física, ele encaminha para a delegacia, se é um caso de assistência social, negligência, qualquer coisa assim, que tem muito, encaminha para assistência, né, e também para promotoria. E aí, cada órgão vai fazer a averiguação. É, É isso? é, Na teoria. na teoria, né, porque, eu estaria mentindo se dissesse para você que: "Ah não, todo evi", não, não é verdade, não, tem muita coisa que fica na gaveta. Tem, Com certeza. Não tem infelizmente. perna, não tem Não tem perna, gente porque para você isso. depende, não tem, as equipes são muito pequena. Então, assim, quando você fala da assistência social, e aí um bom dia para nossa querida secretária Celeste, Que está aqui com a gente, inclusive. então, não é falar mal, mas é o que temos para hoje, né. Então, as suas equipes, de CRAS e CREAS estão muito aquém da necessidade da assistência social, porque cada vez mais nós temos mais pessoas de baixa renda nesse país, né, não só pessoas idosas, né, a população de uma forma geral, você tem os dados que empobreceu muito, e quando empobrece, qual secretaria que cai? Assistência social, né. E fora isso, já aproveitando, a assistência social, por vezes, carrega filho que não é dela, né. Eu falo isso já desde que a Iliana, lá no governo Junge, era Eliana Mangini, secretária da Mangini, a que era Mangini, secretária da assistência social, eu eu falo lembro. sobre isso, gente. Então, assim, nós temos uma violência enorme com questão da população idosa, que são, os idosos que estão realmente muito doente e o que nós chamamos de acima do grau 3, que isso não é para assistência social, são pessoas que já necessitam de serviço de saúde. E o que nós temos? Nós temos uma residência geriátrica? Não. Quem está cuidando disso? Assistência social. Então eu sempre falo isso dentro do Conselho Municipal de Idosos, por que que você está carregando esse filho que não é seu? Né. Então, enquanto você acha que você está ajudando, né, nem acho que a assistência acha que está ajudando, mas está cuidando. Não, entrega para quem é de direito, e aí esse idoso vai ter aquilo que ele tem de direito, Que aí é que é saúde, a então. saúde, né. Como pode um idoso que já está acima do grau 3, e aí só para os nossos ouvintes Explicar o que é entenderem, grau o 3, que é né. grau 3? É quando a pessoa já não tem condição de viver sem serviços de saúde. Como que ela pode ser cuidada por um cuidador de idoso? Cuidador de idoso não pode fazer procedimentos, né, de saúde, né. Então, aí nem uma coisa nem outra, é limpar a vidraça com pano sujo.
né? Porque aquele idoso não está tendo cuidado, está sofrendo, está morrendo de uma forma indigna, né? Por quê? Porque ele ainda está no colo da assistência social. Quando nós vamos ter uma residência geriátrica, Marilei, dentro do nosso município, há quantos anos nós falamos disso? Se você pegar as suas gravações de 15 anos, 20 anos atrás, Verdade, eu vou estar falando disso. verdade. Não temos uma ainda. Não temos uma ainda. Né? Então, isso não pode continuar dessa forma. Vamos explicar, o grau 3, né, Sim, quando a pessoa precisa de um ILPI, que era o antigo asilo, que não pode mais sim, falar, que agora é Instituição de Longa Permanência para Idosos, ILPI, sim. esse grau é qual? Então, para poder ficar numa ILPI, numa instituição de longa permanência para pessoa idosa, você tem que, ainda ter condições de sobreviver sem serviços de saúde, né. Então Hum, você pode, por exemplo, precisar de um andador, você pode até, de repente, estar usando uma sonda, tal, mas não mas está acamado. não está acamado. Agora, quando você é totalmente dependente de serviços de saúde, né, você não precisa, estar dentro de um hospital, não, porque o hospital é para cuidar ali naquele momento daquele problema que você tem e depois, então, você vai terminar o seu tratamento em casa. Então, quando você tem condições de terminar o tratamento em casa, você ainda é grau 3. Agora, quando você já depende de serviços de saúde, de serviço de enfermagem, não, aí você já ultrapassou, né. E uma ILPI, a equipe não tem, funcionários de saúde, nem pode pagar com dinheiro, você não pode desviar dinheiro da saúde, da assistência para a saúde, e é isso que vem acontecendo há anos. Então, o dinheiro que a da assistência social mal dá para cobrir o que realmente a assistência social tem que fazer, nós acabamos de falar assim, por que que não são todos atendidos dentro da assistência quando chega as denúncias, por exemplo, do Disque 100, porque não tem equipe suficiente dentro dos equipamentos de assistência social, né. E aí, a secretária, seja ela quem for, não consegue fazer milagre. Então, precisamos aumentar essa equipe para poder atender. Aí eu vou começar a colocar a pergunta dos ouvintes internautas, até para a gente ir respondendo, né. A Melissa Nascimento coloca: "Bom dia. Quando a família não tem estrutura para cuidar dos idosos, o que fazer? A partir de qual idade a gente tem que começar a pensar nisso?" Ai, que maravilha. Melissa, né. Melissa, você me dá a oportunidade de falar de uma coisa super importante que nós não podemos deixar de dizer nesse momento, quando nós estamos falando que o Disque 100 aponta a violência dentro do núcleo familiar, dentro da própria família. É verdade. E por vezes, Melissa, é porque a família não tem como cuidar. Olha, Marilei, eu atendi essa semana, eu faço mediação e conciliação, porque você sabe que eu sou maluca mesmo, então assim, a coisa tem que acontecer e aí a gente vai fazendo acontecer. Então, a gente dentro do Conselho Municipal do Idoso, pelo menos na minha gestão, eu continuo fazendo isso, eu já fazia no passado e continuo fazendo isso. E aí eu me deparo com situações terríveis, onde por vezes eu tenho vontade de chorar junto com a família. Por quê? A família, por vezes, a violência, eu não estou justificando, no sentido de que não, eu estou dizendo que é a situação da família, né. E aí nós não temos políticas públicas, Marilei, que apoie a família para ela cuidar da pessoa idosa. Então você imagina dentro da família, você precisa trabalhar, Marilei, as suas filhas também, e como faz com aquela pessoa idosa, né. E o dinheiro não dá para você pagar uma cuidadora, né, você tem que registrar aquela coisa toda, você sabe como funciona isso, então é muito difícil. Então nós precisamos de políticas públicas que ajude a família a cuidar da pessoa idosa. Porque como que vai fazer nesse momento, gente? A gente sabe de casos que o idosos ficam trancados dentro de casa, né, porque não tem ninguém da família que cuide. E pessoas já com comprometimento cognitivo, isso é crime. É crime. Então
E a E a pessoa gente vai fazer o quê? então, e a gente está fazendo de conta, quando a gente não olha para as políticas públicas voltada para o envelhecimento da população, o Estado também está cometendo um crime. Marilei, eu não posso deixar de falar no dia de hoje, quando a gente está fazendo uma reflexão da injustiça social que sofrem as pessoas que não têm família, olha, e que por vezes está sendo leito de hospital, está sendo residência para pessoa idosa. Como assim? F eu tem vários casos, inclusive a Celeste, a secretária de assistência social, falou que tem muitas pessoas que levam o idoso para o hospital e nunca mais voltam. Então, mas Nunca mais então, voltam. isso é um caso. E aquele que não tem família e que é obrigação da assistência social dar a vaga dentro de uma ILPI filantrópica, porque isso está na legislação. Isso é crime. Artigo 98 do Estatuto do Idoso. Então, neste momento, o Estado também está cometendo um crime, porque a legislação Porque não está diz, atendendo. quando não tem vaga, você tem que colocar num particular. É a mesma coisa do remédio, né. A população tem direito ao remédio gratuito, está na Constituição inclusive. E quando esse remédio não tem na farmácia, principalmente na farmácia de alto custo, o que que acontece? O município tem que comprar. É na defensoria. O juiz dá 30 dias para o município comprar e tem que comprar, Marilei, porque você tem direito à vida. E você pagou imposto a vida toda. Então, vai à luta. Exija os seus direitos. É isso que o cidadão tem que saber, que ele é um sujeito de direito. Todo mês ele tem que pagar aquele monte de imposto, acabamos de pagar um imposto enorme agora com o imposto de renda. Então, aí na hora que você precisa do Estado, e todo esse dinheiro não é para você fazer farra com o nosso dinheiro, ficar tomando champanhe francesa com o nosso dinheiro, não. Nós precisamos de políticas públicas. Então, a sociedade tem que cobrar. Então, tem que ter mais casas de repouso filantrópico. Casa de repouso não é a solução, deveria ser a última, né. Nós precisamos também de mais centro-dia, né. Centro-dia é aquele onde o idoso vai pela manhã e volta à tarde, né. Da forma como nós temos o Maria Cury ali no Rodeio, ótimo, com 43 vagas, maravilha. Foi um presente do estado que o município assumiu e vem realmente fazendo uma gestão muito boa. Mas Mas tem quantos em Mogi? 43 Para 500.000 habitantes? né, e 66.000 pessoas acima de 60 anos, 66.000. tá. Então, aí, Marilei, essa falta de políticas públicas é uma violência, porque por vezes a pergunta da Melissa realmente é essa, e a família fica em desespero, né. Então eu falei para você que eu faço conciliação, então o que que acontece? Eu chamo os filhos, chamando para responsabilidade antes de encaminhar isso para o judiciário, né, porque abandono, negligência, não cuidar da pessoa idosa, isso é crime. E quando chega a denúncia, pelo menos quando chega direto aqui no Conselho Municipal da Pessoa Idosa, nós tomamos as providências sim, tá certo? Uhum. Né, como quando funciona, né, porque também o administrativo do Conselho Municipal de Idoso é dia sim, dia não, né. Então, tem dia que tem gente para atender, tem dia que não tem, né, então é um problema muito sério que a gente enfrenta. Nós precisamos realmente ter, uma administração e isso compete à prefeitura, né, todos os dias, de segunda a sexta, né. Quando alguém fica doente, alguma coisa, precisa ter alguém para substituir, né, e não é o que acontece. Por vezes, eu tenho recebido muita reclamação que as pessoas chegam e a porta está fechada, né. Tem várias perguntas aqui muito importantes para a Juracy Fernandes de Almeida responder, presidente do Conselho Municipal do Idoso, da pessoa idosa, de Mogi, né, uma lutadora nessa causa. O doutor Delmiro Gouveia está aqui com a gente. Bom dia, Marilei e a Juracy. Vejo nos Bom dia. semáforos e nas portas de comércios vários idosos pedintes, o que demonstram uma falta de políticas públicas para ampará-los. Como resolver essa situação? Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, bom dia, senhor Delmiro. É isso, nós hoje, infelizmente hoje não, né, já faz muito tempo
que nós estamos com idosos sendo acolhidos em alojamento para moradores de rua. Isso não está certo. A partir dos 60 anos, o estatuto já prevê uma série de direitos para esse cidadão acima de 60 anos. Então ele já deveria estar numa casa de repouso, né? Se ele não tem família, se ele não tem condições de se manter, ele tem que ter essa casa para ele poder ficar e ter os cuidados que precisa uma pessoa que já não é jovem. E se nós falarmos, inclusive, pensarmos, Marilei, de que é uma pessoa que provavelmente envelheceu na rua, pensa nas condições dessa pessoa de saúde, Nossa. né? Porque, veja, o envelhecimento depende muito da sua história de vida, né, Marília? Então, o que você está fazendo? E aí já está respondendo para a Melissa lá no início, que ela disse quando deve começar, né? Você tem que começar a te tratar minimamente a partir dos 35 anos, que é quando a linha começa num declínio. Né? Então, você já tem que começar a se cuidar mais. Se você gostava de beber uma cervejinha, tudo bem, continua, mas menos, né? Se puder largar o cigarro, atividade física é fundamental. E quando chega nessa idade, nós temos uma perda muito grande de massa, né? De músculos, né? E aí, Marilei, ou é musculação, ou você não carrega a bolsa da feira. Né? Porque você vai perdendo a força muscular, né? Então nós precisamos de atividade física, né? Então o município tem que ter realmente atividade. Então, secretaria de esporte não pode ser só para tratar lá do time de futebol, do time de vôlei, do time de basquete. Não, tem que ter esse olhar para a população de uma forma geral, não só para a população idosa, porque, como eu disse, já tem que começar antes, né, dos 35 anos, que já ficou, para mim, já ficou lá atrás, né, mas para que você chegue nessa idade realmente firme e com as pernas firmes, né, porque o seu calvário, Marilei, irá começar quando você perder a autonomia, quando você depender do outro. Coloca no sol e quem tira do sol? Essa é a pior parte que tem. Sim. Depender de outras pessoas. Sim. Então, e para que possamos envelhecer, Marilei, e partir daqui para uma melhor, né, nós precisamos realmente de cuidados. Então, nós precisamos de políticas públicas que a gente não precise, por exemplo, de uma ILPI, porque uma casa de repouso, Marilei, o custo dela hoje não é menor do que R$ 5.000 por mês. Pensa nisso. Por pessoa. Por pessoa. É custo. É muito caro. Por pessoa. Muito caro. Então, quando você chega numa casa de repouso e ela fala que a mensalidade é R$ 6.000, você fala assim: "Nossa, mas é muito caro". Não, primeiro que é uma casa de repouso particular, ela tem que ter um lucro, né. Então Quem tem esse dinheiro para pagar? Quem tem esse dinheiro para pagar? Eu não tenho. Eu não tenho, e a maioria da população não tem. E aí eu vou falar uma coisa pior ainda, Marilei. Olha, quando você se aposenta, você vai conhecer o que é a pobreza. Horrível, né? Por quê? Porque você vai depender dessa aposentadoria perversa que nós temos no nosso país. É salário mínimo. Se você não conhece a pobreza, conhecerá quando você envelhecer. Porque enquanto você está na ativa, enquanto você está no mercado de trabalho, você faz 1000 coisas. Você dá palestra aqui, você está na rádio, você vai lá, você ganha você não vive só do seu salário ali, do local onde quando você se aposentar, será só da sua aposentadoria. Resumindo, a Resumindo, gente não pode se aposentar. então, mas como que você não vai se aposentar? Marilei, se você não vai se aposentar, vão te aposentar. Porque depois dos 60 você conhece como que é. Você já não tem as portas abertas, né, a gente já começa a ser substituída. E tá certo, não vou dizer que não esteja certo. Agora, o que nós precisamos é realmente ter condições de pelo menos, eu adoro ir ao teatro, então nós precisamos, por exemplo, de políticas públicas como nós temos mesmo, e é muito justo que eu pague 50%.
porque eu já tenho mais de 60 anos. Eu preciso desses benefícios, né, nós precisamos. Às vezes eu escuto as pessoas falar: "Ah não, imagina, por que que eu vou pegar com uma passagem gratuita do transporte que você tem para viajar de um estado para o outro, você tem direito a 2 passagens gratuitas, né, dentro de um ano". Aí a pessoa fala: "Ah não, vamos deixar para os mais pobres". Não, mas é um direito seu, é um direito. Você não está tirando nada de ninguém. Vamos às perguntas. Stanley Marcos tá aqui com a gente, bom dia. Arineuza Vieira, bom dia, queridas. É preciso mais políticas públicas para a pessoa idosa, pois houve um retrocesso em Mogi, as periferias estão sem atividades. É preciso levar a educação digital às pessoas idosas nas escolas, principalmente nas periferias. E a Arineuza complementa também, dizendo que é lamentável ver pessoas idosas na fila de espera por uma vaga que não existe nas ELPIs filantrópicas. Sim, bom dia Arineuza, uma querida, uma líder na comunidade do Piatã, e aí assim, né, é luta, tudo é na pressão, sempre foi, não é só agora, né, mas a gente vai avançando, né. E agora o que precisa realmente é a sociedade ter um pouquinho mais de respeito com aqueles que ajudou a construir esse país. Tudo isso que nós temos, Marilei, hoje eu olho, por exemplo, esse estúdio, vejo que está tudo na tecnologia, né. Não foi o jovem quem fez isso, não, foram aqueles que antecederam. Tá certo? Então, é a mesma coisa, nós chegamos no teclado aí que você tá com o seu notebook, porque alguém inventou lá a máquina de datilografia, né, e aí foi avançando e chegamos nessa beleza que é hoje, daqui a pouquinho isso aí também será totalmente obsoleto, né. Então, esse respeito, esse olhar de respeito com aquele que veio antes e hoje envelheceu, é que nós temos que ter dentro da sociedade. Então, o idoso, ele não é lerdo, ele é lento. E ele é lento porque você também ficará lenta mais daqui a alguns Se anos, tudo correr né, bem, né? se tudo correr bem, entendeu? Então, é esse respeito, é esse olhar, né, de que naturalmente você começa a ter uma perda auditiva, não precisa gritar comigo, fale olhando para mim, que eu vou conseguir entender o que você está falando. Então, a população precisa aprender isso, que não tem é o esse respeito, né? envelhecimento, não tem esse respeito, entendeu? Então, no ônibus vai empurrando, porque fala: "Não, esse velho", então, e que fica aí empacando o corredor, não, gente, tenha respeito. Ele está no limite e ele quer estar inserido na sociedade, ele não tem que ficar isolado dentro de casa. Então, quando eu falo do desrespeito também com, por exemplo, nós estamos fal eu acabei de falar de fila, por exemplo, dentro do ônibus, como pode os ônibus ainda ter esse degrau enorme, tão alto para subir? Gente, já existem ônibus que a carroceria é quem baixa. Por que que esses ônibus ainda não estão na cidade? Então veja que é uma economia que dá um desrespeito para o deficiente físico e para as pessoas mais idosas, que ela não é um deficiente, mas ela tem já suas limitações. A perna já não consegue esticar tanto para subir, para descer no ônibus. Aquilo vira um, meu Deus, a hora que olha o tamanho do degrau, parece que você está descendo para um precipício. Não, você vai cair de cabeça, né? De E muitos cabeça, caem, né, inclusive. exatamente, né. Marisa Meoca, bom dia. Elias Ribeiro está aqui com a gente. Mandar bom dia para Maria Laurice Alves Brandão. A Silvia Correia está aqui conosco. A conscientização das causas do idoso tem que ser feita nos mais jovens e nas famílias, afinal todos ficarão idosos. Quando se tem idosos na família, percebe-se quanto o amor, o cuidado, o carinho, etcétera, são importantes nesse momento de vida. Agora Sim. tem que se trabalhar as políticas públicas para essa faixa etária. E a conscientização que a gente precisa ter, né? Não tem jeito. Sim, sim. Bom dia, Lucas Secário, do Novo. Beijo, querido. Babado a nossa entrevista de ontem, né, menino? Babadão. Cabo Chico, o Padre Vicente, né? Sempre fez muito pelos idosos. Mogi é muito carente em casa para idosos, as vagas são muito limitadas, precisamos de mais casas de repouso no momento em que precisam tanto de cuidados especiais. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Mandar bom dia também
Para o Devanir Barbosa, bom dia Marilei, Juraci, qual o telefone ou órgão público que a gente procura em Mogi no caso de maus tratos a idosos? Tá, você pode ligar para o Conselho Municipal da Pessoa Idosa, que é o 4798-4716, 4798 4716, né? 4716 Ou pro Disque 100, ou né? Disque 100. Tá? Tá ótimo. Silene Furlan, vereador Edson Santos, bom dia Marilei. As duas maiores referências em nossa cidade quando o assunto é idoso, Padre Vicente e a Juraci, tenho enorme admiração e profundo respeito por essa guerreira. Bom dia Obrigada. também para Luana Guimarães, para Andréa Davi, bom dia Má, bom dia guerreira amiga Juraci, podem sempre contar comigo. Mandar bom dia também. A Silene Furlan falou assim: temos um projeto no bairro Novo Horizonte de não recebemos subvenção, tudo é realizado com voluntários. Sim, conheço o projeto maravilhoso. Bom dia, Sirlene. Beijo, querida. Já fui dar palestra lá, um grupo maravilhoso, super animado. É isso que eu falo, gente. É possível, não precisa tanto. O que precisa é a pessoa idosa estar dentro do projeto, né? Que é o Do que eles gestor fizeram. público, Que é né? o que eles fizeram, né? Como a comunidade, eu falo. Uhum. Nelson Prado Nóbrega, bom dia. E em nome aí, né, de todas as ouvintes e ouvintes que estão acompanhando a gente, Josenilde Ramos está aqui com a gente. Quando um casal de idosos entra em desavença e o outro sai de casa devido ao medo, o que se deve fazer? Josenilde Ramos. Tá, como que é? Não Quando um entendi. casal de idosos entra em desavença e o outro sai de casa devido ao medo, o que se deve fazer? Então, é um casal, né? O que precisa ter também, e aí é legal para a gente estar falando, que é o respeito com as pessoas idosas e dentro dessa linha também, Marilei, não é porque você tem 70, 80 anos, né, que você não pode, por exemplo, se separar, tá? Então, a decisão é dele, ele é lúcido, né? Então, se ele não tem nenhum comprometimento cognitivo, né, ele responde pelos seus atos. Então, aquilo que o idoso decidir, está decidido. Né? Não é você, você, filho mais jovem, que vai decidir o que seus pais têm que fazer. Olha, Marilei, é até legal esse gancho que ela está falando, para eu dizer isso, né? Que para com essa coisa que o meu filho não deixa. Como o meu filho não deixa? Eu já ouvi várias vezes isso. Gente, para com Eu já isso. ouvi várias vezes. Você decide pela sua vida, né? Então eu vejo, por exemplo, os pais totalmente lúcido, capaz, né? Entregando o cartão de aposentadoria para o filho, aí deixa que ele cuida das coisas do banco. Gente, esse deixa que ele cuida, eu não estou falando que é o seu filho, viu? Mas eu conheço muito essa história, que depois vai parar lá na mesa do conselho, né? Onde o idoso não tem condição nenhuma de sobrevivência, porque simplesmente a família cometeu a violência, né, financeira, né, que acontece muito. Muito comum. Né? Mas começa desse jeito, Marilei. É que nem a mulher quando sofre violência, né? Que começa com um tapinha na orelha, não sei o que lá, e depois é pancada mesmo, né? Então, mesma coisa são os pais com os filhos. Né? Então, assim, deixa que eu cuido das suas coisas financeiras, você não sabe mexer com a tecnologia? Não, você pode aprender, Marilei. A ciência comprova, você aprende. Você é mais lenta, talvez, para entender, mas você aprende. Então, tente você mesmo, né, fazer tudo isso. Então, para com essa coisa de que meu filho não deixa. Não, daqui a pouquinho você vai ver que ele vai estar dominando a sua vida e você vai estar isolada dentro de casa, isso se não tiver no quartinho do fundo. Isso é muito comum. Muito comum, eu sei. E como sei. O Felipe Melo, bom dia, querido Fê. Bom dia, Marilei, querida. Bom dia, entrevistada. Bom dia. Parabéns pela causa. E nós, como sociedade, como podemos colaborar? Reuniões, palestras, eventos? Sim, com respeito, e realmente é isso, com respeito com o cidadão que está dentro da sociedade, né. Então,
converse com essa pessoa idosa, converse, como eu falei, olhando para ela, né, entendendo as suas limitações naturais, naturais. Então, é muito comum hoje você ver, por exemplo, até um idoso de 85, 90 anos dirigindo, Marilei, mas ele dirige com mais cuidado. Por quê? Porque o reflexo não é o mesmo, mas isso não quer dizer que ele não possa mais dirigir. Acontece que o trânsito, né, nós não estamos numa pista de corrida, né, então tem que ter respeito no trânsito sempre, né, da passagem para o outro, tal. E quando você vê que é uma pessoa idosa que está dirigindo, não é que ela é lerda, ela é mais cuidadosa, então tem que ter respeito. Se você está com pressa, por que que não acordou mais cedo, né, Adoro. entendeu? Então, mas não é assim? Gente, eu Então, conheço a Juracy há mais de 30 anos, você acredita? ai que Ela delícia, né, sempre foi Marilei? assim, né, É, Juracy? sempre. A gente sempre arranjou encrenca, né? Então, mas A gente adora Marilei, uma sabe encrenca. por quê? A Ela é gente encrenqueira igual eu, então, adoro. mas Marilei, a gente fala, As pessoas não com a gostam. sabedoria, então, da vivência, né, já estamos todas já bem calejada de tudo isso, né, e fala com o coração, É, né. E quando a gente fala com o coração, não dá pra gente ser falsa. não dá. Não, não, a gente fala naturalmente, é assim. Não, e a Juracy me conhece há muitos anos, eu cuidei da minha mãe e do meu pai até morrer, Sim, quando né, eu comecei, você estava cuidando do seu pai, do meu pai, Marilei. né. Quan É. que ano que seu pai morreu? Meu pai morreu, 2007, Então, foi quando eu comecei. mas eu já te 2007 eu conhecia. comecei sim, eu já Minha mãe tinha estava viva. sim, é porque, assim, eu vinha sempre dar entrevista, tal, É, mas o momento da pessoa idosa nós começou nessa começamos em fase. 2007 e fomos até É, 2014. é isso mesmo. Mas assim, eu cuidei, eu entendo a Silvia Correia, né, a mãe dela tem 100 anos, olha que bênção. Uau! Minha mãe e meu pai eu cuidei até morrerem, né, Sim, infelizmente não é minha mãe fácil, né. faleceu com 65 anos. Nossa, Muitos problemas de jovem, saúde ela tinha, jovem, muito jovem. muito nova. Mas a gente está aqui para fazer a nossa parte. Sim, E eu falo que como utilidade pública, prestação de serviços, a rádio tem esse papel, sim, de levar sim, conhecimento. sim. E a Maria da Pamonha diz que está adorando a entrevista. Um beijo, querida. Nossa, Maria da Pamonha, meu Deus! A Ela deve Maria da estar com uns Pamonha, 90, né? olha que Uns graça. Bom noventão, dia, né, por aí. Maria. Uns 90 anos, 80 e pouco, 90, né. Ô Marilei, você lembra, a Maria da Pamonha sempre participava do Sempre, momento da pessoa idosa. sempre. Sempre. Nossa, Ela ouve a Maria, rádio há ela mora em 61 anos. César, né? Mesmo lugar, Ah, Maria, um mesmo beijão pra lugar. você, ó, tô aqui ainda, viu? Firme e forte. Márcio Cardoso em seu nome. Bom dia, Marilei, bom dia, Juracy, parabéns a ela pela incansável luta em prol dos idosos. Em nome dele, eu agradeço a Juracy, principalmente para a gente poder trazer esse assunto aqui em pauta nesse dia tão importante, que é o dia da conscientização contra a violência ao idoso. E maiores informações pode procurar o Conselho do Idoso, 4798-4716 ou o Disque 100 para denúncias. Sim, isso Obrigada, mesmo. Juracy. Eu que agradeço, Marilei, passa tão rápido, né, Passa. mas, fica aqui a mensagem realmente, Marilei, de que a sociedade respeite a pessoa idosa e que o gestor público, coloque realmente dentro das pastas de todas as secretarias, porque idoso não é só assistência social, idoso é saúde, idoso é esporte, idoso é habitação, né, idoso é trabalho também, então, nós precisamos realmente de uma gestão que tenha a pessoa idosa dentro dos orçamentos, porque a pessoa idosa realmente políticas públicas não se faz só com discurso de que eu respeito o idoso, de que eu acho muito bonito, não. Nós precisamos de dinheiro dentro dessas pastas para poder realmente implantar as políticas públicas, né. Hoje nós temos aí a reinauguração do Vila Dignidade, né, que foi toda reformada, né, a duras penas, na base da pressão, mas não importa, reformou, parabéns para a prefeitura, isso é realmente um olhar de trazendo dignidade para aqueles que estão morando nessa casa, é uma obrigação realmente do município, não é, Marilei? É manter e conservar todo o patrimônio que já existe, né. Mas nós temos que avançar, estamos muito atrasados, não é culpa só dessa gestão, já é de gestões anteriores, né, Marilei, tanto que a gente falou que vem falando disso já há muitos anos, mas nesse dia
nós temos que dizer que grande parte da violência acontece por conta da falta de políticas públicas para o envelhecimento da população. Obrigada, Juracy. Juracy Fernandes de Almeida, ela que é a presidente do Conselho Municipal do Idoso, lutadora há mais de 30 anos das causas dos idosos, convidada para voltar. Para Obrigada. você, muito bom dia.